Fala galera, tudo certo com vocês? Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje para trazer umas novidades a respeito do coronavírus, né? Uma pesquisa que saiu há muito pouco tempo atrás, que traz algumas evidências de que o coronavírus pode não só infectar células do pulmão, como também do intestino, tanto do morcego quanto do humano. Como a gente já sabe, o morcego pode ser considerada a fonte desse vírus, né? Já que o genoma do vírus do morcego tem cerca de 96% de similaridade com o genoma do vírus humano. O morcego, no caso, é um morcego que eles chamam de morcego ferradura, vou deixar uma foto aqui no vídeo. E até então a gente não tinha um método eficiente de cultura desse vírus no laboratório, né, para fazer algum ensaio, para talvez testar alguma droga, algum medicamento. Então esse artigo teve como objetivo fazer, né, elaborar uma cultura desse material viral e também testar se o vírus consegue infectar, né, as células do intestino do homem e do morcego. Talvez muitas pessoas não saibam, mas existem várias formas de você realizar experimentos em laboratório. Uma dessas técnicas a gente chama de in vivo, que é quando a gente faz experimentação dentro de um ser vivo, né? Então, por exemplo, um camundongo, uma cobaia. E o in vitro, que é quando a gente usa cultura celular. O que é cultura celular? É um meio artificial que a gente faz com todos os nutrientes necessários para a célula sobreviver. Então, os meios podem ser diferentes dependendo do tipo de célula que você quer trabalhar, e você consegue cultivar essa célula dentro das condições adequadas. Ela consegue se replicar, produzir as moléculas que ela geralmente produz. Então é um método bem legal assim, de trabalhar, porém tem suas desvantagens, né? Não é uma condição 100% fisiológica, você trabalhando com uma célula só, enquanto a gente sabe que quase todas as reações do organismo são dependentes de outras coisas além da própria célula, né? Mas ainda assim é um método bem eficiente que a gente usa bastante. Nesse caso, eles usaram uma cultura de células que nós chamamos de organoides, que é uma técnica extremamente tecnológica, extremamente avançada, extremamente atual, que é uma cultura de células tridimensionais. Como que funciona? A gente pega uma célula-tronco, né, no caso aqui do epitélio intestinal, são as células da cripta do intestino, e a partir dessas células ela consegue se diferenciar em vários tipos celulares. Então ela consegue se diferenciar em enterócitos, em células caliciformes, células de Panê, e no meio adequado para o cultivo desses organoides, né, eles formam um mini órgão funcional tridimensional. Então você consegue ver de um jeito muito mais fisiológico como que essas células se comportam sob determinadas condições. Nesse caso, eles infectaram essas células desses organoides, tanto do homem quanto do morcego, com o coronavírus. Isso também foi um grande avanço, né, nessa pesquisa, porque nunca tinham feito uma cultura de células organoides desse morcego antes. Então, além de mostrar que essa célula pode ser infectável pelo coronavírus, ela também mostrou que é possível fazer essa cultura de organoides do morcego, que é bem mais rápida que a do humano. A do humano chega a demorar 1 ano para as células se diferenciarem e fazerem um ecossistema adequado, né? Enquanto do morcego chega de 4 a 5 semanas, então é um modelo bem mais rápido. E como que eles descobriram que essas células conseguiram ser infectadas pelo coronavírus, né? Eles pegaram amostras de pacientes que já foram contaminados, tanto do catarro quanto de amostras nasais, e conseguiram ver através de uma técnica chamada de imunofluorescência que existia o capsídeo viral do vírus dentro das células dos enterócitos, principalmente do intestino. E como funciona essa técnica chamada de imunofluorescência? Como eles queriam detectar o capsídeo viral do coronavírus, foram feitos anticorpos, né, que se ligam com alta afinidade a esse capsídeo viral, e associado com esse anticorpo, nós temos uma molécula que vai emitir uma fluorescência quando estimulada por um laser. Então, quando você coloca esses anticorpos no seu tecido ou no seu organoide, como foi no caso do artigo, quando você coloca essa amostra no microscópio adequado, você consegue ver que aonde o anticorpo anti-capsídeo viral se ligou, emite uma fluorescência verde. E aí você consegue ver nessas belas imagens que o autor fez aí no artigo, né? Então, uma técnica também extremamente útil, tá? E a partir dessa técnica eles conseguiram ver que esse vírus não só está invadindo a célula, como também está praticando tudo que um vírus faz, né? Ele consegue também fazer o tropismo viral, que é quando ele passa de uma célula para outra. E também mostraram que não só o vírus do paciente infectado consegue infectar essas células, como os próprios vírus remanescentes da cultura de células, né? Então foi feito sim uma cultura funcional desse vírus que a gente pode explorar aí no futuro. Eles conseguiram ver também através dessa técnica de imunofluorescência que esse vírus aí da cultura consegue estimular mecanismos celulares que a gente está vendo, né, que pode ser um grande potencial, um alvo muito bom para eventualmente fazer uma terapia, né, que é a molécula ACE2, que é uma enzima, né, e essa enzima está correlacionada com a invasão do vírus na célula. Então, no futuro eu posso fazer um vídeo aí falando só sobre o ACE2, tá? Mas só nesse experimento ele conseguiu ver tudo isso, né, e além disso ele conseguiu ver de uma paciente que exibiu material viral nas fezes, né, que era uma suspeita que estava acontecendo há um tempo aí no mundo da ciência, que esse vírus
encontrado nas fezes dessa paciente conseguiu também infectar esses órgãos, né? Então tem uma grande evidência de que o vírus pode, de fato, ser liberado nas fezes, então seria uma nova rota de transmissão do vírus, além da aérea, seria também uma rota oral-fecal, então seria mais um cuidado a se ter nos hospitais e nas casas. E o vírus tem evidências de que esse vírus pode sim infectar as células do intestino, tá? Mas por que eu falo sempre que tem evidências que pode ser? Porque a cultura de organoides, por mais elegante que seja o método, não é 100%, né, fisiológico, porque no intestino não existem só células intestinais, né, do epitélio intestinal. Existem bactérias, existem células do sistema imune, existem várias outras coisas associadas. E talvez a associação dessas outras células e outros mecanismos com as células epiteliais intestinais pode ser que controle o vírus, pode ser que ele não seja patogênico, como a gente vê no pulmão, no intestino, né? Pode ser que ele só seja, por exemplo, armazenado lá. Pode ser que não tenha consequências muito graves, né, ter esse vírus no intestino. Mas isso aí só o tempo dirá, até o momento não sabemos ainda. Mas enfim, é só isso que eu tinha para dizer hoje, né? Falar um pouco dessas técnicas que estão sendo usadas para talvez encontrar uma cura, né? Encontrar uma terapia interessante para o coronavírus, até o momento a gente não tem mesmo. E se você quiser que eu traga mais vídeos assim relacionados com as novidades científicas a respeito do Covid, pode colocar nos comentários. Se tiver alguma dúvida a respeito do artigo também, eu vou fazer o máximo para responder. Então é isso, muito obrigado pela atenção, valeu, falou!